Olá, hoje é quarta-feira, 25 de junho de 2025. Chegamos com a nossa segunda edição do dia. E olha, o tema de hoje é daqueles, viu? Vamos falar do grande paradoxo da mobilidade urbana aqui no Brasil. Sabe aquela coisa? A gente ouve falar de inovação, ônibus elétrico, tudo super moderno. Mas aí, quem depende do transporte público todo dia encara uma realidade bem diferente, né? Superlotação, ônibus que demoram, custo que pesa no bolso. Exato. É bem o que uma das fontes que a gente analisou aponta, né? Diz que o mundo avança para sistemas sustentáveis, integrados, e o Brasil fica nessa contradição. Falar em tecnologia, mas na prática tem um sistema quase em colapso que penaliza milhões de pessoas. Pois é. E para entender melhor essa tensão toda, a gente juntou um pouco de tudo. Dados da NTU, Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos, notícias de eventos internacionais, como da UITP lá na Alemanha, e nacionais, tipo Latam Mobility aqui em São Paulo, e também reportagens que mostram o dia a dia mesmo, como as da TV Brasil. A ideia dessa edição é explorar essa contradição, que é gritante, né? Com certeza. Então, vamos começar pelo lado, digamos, mais brilhante. O lado da promessa, das tendências lá fora. A gente viu que no evento recente da UITP, que é a Associação Internacional de Transporte Público, lá em Hamburgo, o papo foi muito sobre sustentabilidade. Sim, total. Planos para zerar combustível fóssil, testes com ônibus a hidrogênio, até trens. E, claro, muito veículo elétrico. É o futuro chegando, né? Pelo menos no discurso. Exato. E falaram muito também em facilitar para o passageiro. Integração tarifária total. Imagina que sonho, um bilhete só para o país todo, tipo na Alemanha. Seria ótimo. Ou pagar direto com o cartão de crédito, sem precisar de 1000 cartãozinhos. Até teleférico como solução, como fizeram lá em Medellín, na Colômbia, que virou um símbolo, né? Sim, um símbolo importante de inclusão social através da mobilidade. E o curioso é que o discurso oficial aqui no Brasil... Bom, ele parece tentar acompanhar essa música, sabe? O governo fala em transição verde, o novo PAC está direcionando verba para ônibus elétrico de baixa emissão, muitas vezes naquelas parcerias público-privadas, né? Sim, as PPPs, que dividem os custos e os riscos que são altos nesses projetos. E aí vem eventos como o Latam Mobility, que rolou em São Paulo em maio, reforçando que essa virada tecnológica é viável, é estratégica. Parece tudo muito bom, né? Parece. Mas aí, quando a gente pisa no chão da realidade, a coisa muda. E muda feio. Os dados da NTU, Associação das Empresas, são duros. O sistema está perdendo passageiro, assim, direto, há mais de 10 anos. Mais de 10 anos. Sim, pensa, 44% a menos de passageiros na última década. É quase metade. E se pegar só de 2019 para cá, a queda foi de quase 26%. Quase um quarto sumiu em poucos anos. Nossa, 44%. É um número que assusta muito. E vira aquele efeito dominó que a gente conhece, né? Menos gente usando, menos dinheiro entrando. Com menos dinheiro, as empresas cortam linha, diminui a frequência. O serviço piora e o que acontece? Mais gente abandona. Exato. Mais gente desiste e vai buscar outra forma de se virar. É um sistema que vai se deteriorando sozinho, num ciclo vicioso. E é importante frisar, isso não é só sobre chegar atrasado. É sobre desigualdade que aumenta, é sobre risco de vida no dia a dia para muita gente. Essa desconexão entre o discurso e a vida real fica muito clara em exemplos práticos, né? Pega a região metropolitana de São Paulo. São 39 cidades, uma grudada na outra. Mas cada uma com seu sistema, seu cartão, sua tarifa. Não tem integração de verdade. Nada, uma fragmentação total. Imagina quem mora lá nos Pimentas, em Guarulhos, e trabalha na Casa Verde, na capital. É um trajeto comum. Sim, muita gente faz isso. Para ir e voltar, essa pessoa pode precisar de 3 cartões. O Municipal de Guarulhos, o Intermunicipal da MTU e o Bilhete Único de São Paulo. E paga 3 tarifas. Um absurdo. No fim do mês, só para ir trabalhar, pode gastar quase R$800. O que é isso? É quase um salário mínimo. É inviável para a maioria. Empurra as pessoas para a informalidade, para o risco da moto. Exatamente. E uma das causas dessa bagunça toda, especialmente em São Paulo, é a falta de uma autoridade metropolitana de mobilidade. Uma entidade que pense o transporte na região toda, né? Isso. Que planeje, que gerencie de forma integrada, coordenando as cidades e o Estado.
Coisa que existe em outras capitais como Goiânia, Vitória, mas em São Paulo essa integração efetiva nunca decolou. Entendi. E vale registrar, de forma bem neutra mesmo, que essa busca por soluções não é só técnica ou política. Existe uma pressão social, né? Movimentos como o Movimento Passe Livre, ou MPL, por exemplo, eles têm um papel histórico em trazer para o debate público questões como a tarifa zero, que é a ideia do transporte ser bancado por impostos, gratuito para quem usa, né? Exato. E também a questão do financiamento público, como ele deveria ser mais forte, mais transparente. Isso mostra que a solução passa também pela participação das pessoas, pela democracia. Fica muito nítido, então, o tamanho desse abismo. De um lado, um discurso super moderno, alinhado com o mundo, falando de sustentabilidade, tecnologia. Do outro, uma realidade dura, né? Transporte caro, fragmentado, ruim, que parece deixar milhões de brasileiros meio que à deriva. Exatamente. E aí a gente volta para a ideia daquela fonte lá do começo. Discutir mobilidade no Brasil hoje é, fundamentalmente, discutir justiça social. É discutir o direito de ir e vir, o acesso à cidade de verdade, ao emprego, à escola, à saúde, ao lazer. E, no fim das contas, é discutir o futuro do país. Que tipo de sociedade democrática a gente quer construir? Pois é, fica essa pergunta no ar. Será que o Brasil vai conseguir diminuir essa distância enorme entre a vitrine da tecnologia e a necessidade básica de transporte digno para tanta gente? Ou esse abismo vai continuar sendo a marca das nossas cidades? Faremos um breve intervalo. Fique por aí. Estamos de volta, essa é a última parte da nossa edição de hoje, e agora a gente vai focar mais nas consequências, né, bem práticas e sociais desse colapso da mobilidade pública que a gente estava discutindo. Exato. O foco agora é entender como essa crise toda bate no dia a dia das pessoas, sabe? O crescimento do transporte clandestino, os perigos que vêm com ele. A omissão do Estado nisso tudo, como aprofunda a desigualdade social e, claro, as emissões que pioram o clima. E óbvio, olhar também que alternativas as fontes indicam como urgentes para lidar com esse cenário tão complicado. Vamos lá, então. Onde o serviço público falha, o espaço não fica vazio, certo? Nunca fica. Aí entra o transporte clandestino, o famoso pirata, e as fontes mostram bem que isso não é só problema de cidade grande, não. Tá em todo lugar, muitas vezes sendo a única saída mesmo. E ele cresce justamente, olha só, onde tem essas falhas óbvias. Falta linha regular, horário que não serve pra ninguém e uma lógica que só pensa no lucro, sabe? Cobre só onde dá dinheiro e ignora o resto. Entendo. A falta de planejamento, de coordenação entre municípios vizinhos, isso só piora. Cria um monte de sistema isolado, ineficiente. E ainda tem a falta de dados confiáveis para planejar direito. E, nossa, a dificuldade de acesso para pessoas com deficiência. É crônico, um ciclo vicioso mesmo. Tem exemplos bem claros disso nas fontes, né? Tipo Belo Horizonte. Lá o sistema de ônibus parece que está se desfazendo aos poucos. Pois é. As tarifas sobem, mas a qualidade que é bom, nada. O que acontece? Mototáxi, aplicativo, muita gente na informalidade, ocupando esse vazio. Uma concorrência que as fontes até chamam de desleal com o sistema oficial. Exato. E um ponto-chave que as fontes batem muito na tecla: a falta de subsídio público. Diferente de outros países, aqui o custo fica todo nas costas de quem usa. Isso leva a consequências bem graves, que as fontes detalham bastante. A primeira é o impacto no ambiente. Se o coletivo falha, mais gente vai para o carro, para a moto, para alternativas piores para o ar. Resultado: mais poluição, mais emissão de gás estufa, piorando a crise do clima bem no meio da cidade. E a segunda consequência, que talvez seja mais cruel, é aprofundar a desigualdade. As fontes são muito claras nisso. Quem mais sofre? Mulheres, pessoas negras, quem mora longe na periferia. Sempre. São essas pessoas que pegam as viagens mais longas, mais perigosas, com mais risco de violência e com menos acesso a um transporte seguro decente. Mobilidade, como as fontes argumentam, é sim uma questão central de raça, gênero e classe. Não tem como fugir disso. E os relatos de quem usa o transporte clandestino, que a gente vê nas fontes, mostram muito o peso do dinheiro.
Uma viagem, sei lá, do Distrito Federal para o Maranhão, por exemplo, no clandestino pode ser uns R$ 500 mais barata. Para muita família, isso não é nem escolha, é o que dá para pagar. É a única opção, né? Mas o preço escondido disso pode ser altíssimo. Um custo que as fontes mostram bem. Ônibus caindo aos pedaços, motorista virando noite, exausto. Sim. A gente viu notícias trágicas, né? Aquele ônibus que capotou, gente morrendo, feridos graves. E o mais doido, muitas vezes o passageiro nem sabe que está num serviço ilegal, porque saem até de rodoviária oficial. A lei hoje trata só como contravenção. Parece pouco demais para um problema tão sério. E aí as fontes apontam para a raiz do problema, né? A negligência histórica do Estado, quando se trata transporte mais como um serviço para dar lucro do que como um direito básico. Ele fica na mão do mercado. Aí corta a linha que não dá tanto dinheiro, sobe tarifa, e o resultado é essa desigualdade absurda no acesso à cidade. Quem mora longe paga mais, demora mais, corre mais risco. É complicado. É interessante, né? Porque a literatura e os exemplos de fora que as fontes citam, tipo Barcelona, Oslo, Bogotá, mostram justamente o contrário. Investir pesado em transporte público bom, de qualidade, traz retorno enorme para a saúde, para o ambiente, para a economia, para a segurança. Com certeza. É infraestrutura essencial, igual saneamento básico, não é luxo. E falando em investimento, sabe, aparecem anúncios de frota verde, tecnologia, 5G, inteligência artificial, mas os especialistas que as fontes ouviram alertam, olha, muitas vezes isso está meio desconectado da realidade da infraestrutura básica, foca muito na tecnologia e esquece o principal, que é o lado social. O básico, né? O básico. Transporte tem que ser para gerar equidade. Por isso, as fontes falam tanto da importância de uma gestão democrática, com conselho, com participação de verdade das pessoas nas decisões. Sugerem até criar autoridades metropolitanas, sabe? Um órgão único para gerenciar o transporte na região toda, para acabar com essa briga de cada cidade por si. No fim das contas, as fontes colocam a gente diante de uma escolha para o Brasil, né? Ou a gente continua achando normal essa precariedade, essa clandestinidade, essa desigualdade toda para chegar nos lugares, ou a gente assume a mobilidade urbana como um compromisso sério com a democracia, com a justiça social. Exato. Isso quer dizer, como as fontes sugerem, criar essas autoridades metropolitanas, investir de verdade no coletivo sustentável, garantir tarifa justa e, principalmente, priorizar quem está na periferia. Fica essa reflexão que as fontes trazem pra gente, né? A gente tá pensando em transporte só como levar gente do ponto A pro B? Ou a gente vê isso como algo fundamental para mover a cidadania mesmo, para garantir o direito à cidade para todo mundo, sem exceção? Qual vai ser o custo real se a gente não fizer essa escolha pelo transporte como direito? Fica a pergunta. Uma pergunta importantíssima para a gente continuar pensando. Os links para as fontes que a gente usou nesta edição e outros artigos relacionados estão aí na descrição, viu? E lembrem-se com carinho, o podcast está no ar de segunda a sexta às 7 da manhã, meio-dia e 5 da tarde. E aos sábados ao meio-dia. Até a próxima!